Olá, nós trazemos aqui para você reportagens com uma visão de acordo com a democracia, a cidadania, a inclusão e os direitos humanos, exibidas pelo seu jornal da TVT. Saiba a opinião dos trabalhadores e de movimentos sociais sobre temas importantes debatidos na nossa sociedade. Bem-vindo ao Panorama. E mais de 40 milhões de trabalhadoras e trabalhadores de todo o país participaram da greve geral do dia 28 de abril. Segundo a Frente Brasil Popular, que junto com o Fórum das Centrais e a Frente Povo Sem Medo convocou a paralisação, a data ficou marcada como o dia de maior greve da história recente brasileira. Em São Paulo, o repórter Jô Miyagi acompanhou a manifestação no Largo da Batata, na Zona Oeste. Cerca de 70 mil pessoas, segundo os organizadores, estiveram no Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo, para encerrar o dia de protestos, trancamento de ruas e greve geral contra as reformas trabalhista e previdenciária e a lei da terceirização do governo Temer. Participaram da manifestação jovens, aposentados e trabalhadores de diversos setores. Quero dar os parabéns a todos os trabalhadores que aderiram a essa greve. Entre os manifestantes estava seu Otávio, fã da TVT, que considera o canal indispensável. Diferente porque isso aí fala a verdade, né? Ele coloca tudo que o trabalhador precisa falar, para que as outras televisões não mostram. Esconde tudo que o trabalhador precisa de falar. Políticos de diferentes partidos e representantes de movimentos sociais abriram um ato com discursos ressaltando a greve vitoriosa e a necessidade de o governo Temer e parlamentares escutarem os trabalhadores. O Brasil parou! Nós fizemos a maior greve geral dos últimos 30 anos nesse país. O povo brasileiro não aceita e não vai aceitar o desmonte da Previdência Social, o fim do direito a se aposentar, porque nós não vamos aceitar uma reforma trabalhista infame que ataca direitos de mais de 80 anos conquistados pela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. Do Largo da Batata, a manifestação seguiu para a residência de Michel Temer, no Alto de Pinheiros. Temer estava em Brasília. Entre as milhares de pessoas que lotaram o Largo da Batata, havia representantes de movimentos populares, estudantes e trabalhadores. Estavam lá pessoas que já trabalharam muito e jovens que ainda vão acessar o mercado de trabalho. Vai mexer com o meu futuro, né? Daqui a pouco, entre aspas, mas se isso for aprovado, a gente não sabe quando a gente vai conseguir mudar de novo e vai mexer com o meu futuro também, com os meus pais, o resto da minha família. Eu acho que é um sinal. O governo golpista não costuma atender as massas, né? É de praxe. Com o governo golpista não dá para negociar. Mas o fato dessa paralisação ter sido tão forte assim mostra o poder do povo, né? Foi uma greve muito significativa, onde a gente pôde mostrar a nossa força no Brasil inteiro. E acho que foi muito significativo o apoio da população, porque não foram só os movimentos organizados que foram às ruas, que paralisaram todas as atividades. É um dia que teria que estar acontecendo todos os dias, né? Essa greve ela teria que estar durando 20, 30, 40 dias. A importância da greve hoje é todos os trabalhadores sair na rua reivindicando nenhum direito a menos. É um dia histórico para a classe trabalhadora, para o movimento sindical, para o movimento popular, uma unidade muito forte, porque isso é importante. Dos movimentos sindicais, dos movimentos populares. O Brasil cruzou os braços para dizer que não aceita essas reformas. Como a gente viu, a população tem criticado a reforma trabalhista proposta pelo governo Temer. E as reclamações partem também de especialistas. A Associação dos Magistrados Trabalhistas e o Sindicato dos Professores de São Paulo apontam que, no geral, os empresários serão os grandes beneficiados dessa reforma e apenas os sindicatos de trabalhadores mais organizados terão força para negociar.
Entre os pontos polêmicos da reforma das leis trabalhistas estão ampliar a duração do contrato de trabalho temporário de 3 para 6 meses, permitir que 13 direitos fundamentais possam ser negociados entre patrões e empregados e criar o representante no local de trabalho sem caráter sindical. Professores da rede particular de São Paulo estão contra a lei de terceirização e da reforma trabalhista proposta pelo governo Temer. Eles acreditam que as mudanças vão precarizar as relações de trabalho e beneficiar apenas os empresários. Então imagina o seguinte, um trabalhador é demitido da empresa, a empresa não paga todas as verbas rescisórias e antes do trabalhador ir para a justiça, ela cria uma espécie de uma comissão de conciliação dentro da empresa e pede para o representante dos trabalhadores participar, para ele julgar contra o seu próprio colega. A AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, considera essa reforma mais prejudicial do que benéfica para os trabalhadores. As alterações, algumas simplesmente estão trazendo para a lei uma interpretação jurisprudencial que já existia. Algumas estão restringindo mais os direitos dos trabalhadores. Pouquíssimas trazendo uma situação mais vantajosa. Um dos temas polêmicos da proposta é a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, o que for acertado entre patrões e empregados teria tanta força quanto uma lei. Na visão dos professores, com esse dispositivo, os empresários é que vão pautar a negociação. E a partir de agora, os empregados acabam ficando numa postura defensiva, porque vai ter que lidar com uma pauta que flexibiliza a legislação trabalhista. Então, certamente, todos os trabalhadores vão ser terrivelmente prejudicados. A AMATRA acredita que o negociado sobre o legislado pode ser boa para as categorias com grandes sindicatos, mas péssimo para os pequenos. Tem limite para a negociação, não pode negociar qualquer coisa. Então, ele não vai conseguir trazer melhoras para os trabalhadores, mas isso não vai implicar que vai haver piora. Marcelo Chamoni afirma que, com a reforma, acessar a Justiça do Trabalho poderá ficar mais difícil, caro e arriscado para o trabalhador. Hoje, o que a lei exige é apenas declaração de não ter condições de arcar com os custos do processo. Esse projeto de lei, ele dificulta essa concessão da gratuidade. Então, haverão as hipóteses em que poderá ocorrer essa gratuidade serão menos frequentes. A crise econômica tem colocado em risco o desenvolvimento de projetos sociais para quem vive em áreas carentes. A Casa do Zezinho, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, por exemplo, diminuiu 600 atendimentos de crianças, jovens e adultos. André estava desesperada com o corte dos atendimentos na Casa do Zezinho no início deste ano. 4 filhos da auxiliar de limpeza que participavam das atividades oferecidas gratuitamente pelo projeto ficaram 3 meses afastados por causa da falta de recursos da ONG. Na última semana, Andréa recebeu uma ligação confirmando a vaga dos filhos. Aqui é uma mãe, minha filha. Se eu não tivesse aqui, eu não sei o que eu ia fazer. Sabe por quê? Porque meus filhos são educados. Entendeu? Aprende, porque nós é mãe, nós dá educação, mas não é o suficiente. Nós sempre precisamos de ajuda. Fundada há 23 anos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, a Casa do Zezinho é mantida por doações de empresas, pessoas físicas e recursos da nota fiscal paulista. Mas com a crise econômica, muitas doações diminuíram e várias parcerias acabaram. Os investimentos caíram quase pela metade. A situação obrigou Tia Dag, fundadora do projeto, a cortar 600 atendimentos. A gente explicou, olha, estamos sem dinheiro. Muitos projetos vão ser adormecidos, não é fechado. Porque eu tenho um sonho, meta, tá, que vai voltar todo mundo para dentro e mais um pouco. Antes, o projeto atendia 1.500 crianças, jovens e adultos. Agora, a capacidade caiu para 900 por mês. Reconhecida e premiada, a Casa do Zezinho oferece esporte e oficinas de educação, arte e cultura. Eu gosto de todas as oficinas, mas para mim assim, a que a gente mais se diverte mesmo é recreação, que a gente brinca, a gente joga, tem almoço aqui também e a gente toma café da manhã. É muito bom aqui, melhor do que ficar em casa sem fazer nada, né? Crianças que passaram pela instituição retornaram como educadores. É o caso do Carlos Eduardo, professor da oficina de mosaico.
uma arte que ele aprendeu aos 12 anos. Essa compatibilidade de poder trabalhar com uma pessoa mais nova, uma coisa que tiveram essa mesma troca comigo de revivenciar tudo que eu venho aprendendo durante esses anos na casa do Zezinho, entre a possibilidade de me dar uma oportunidade de trabalho e eu poder abraçar, poder me ver como criança novamente. Para driblar a crise, a direção da casa criou uma campanha de financiamento coletivo na internet, o Quicante. Tia Dag considera a manutenção do projeto uma responsabilidade de toda a sociedade e principalmente do poder público. A dívida não é só minha, eu acho que é de uma sociedade toda. Gostaria que eu não precisasse ter a Casa Zezinho, eu ia inventar outra coisa, mas né, se eu não precisasse é porque estava tudo legal, em ordem, todo mundo com direito a tudo. No próximo bloco, manifestação pede liberdade de Rafael Braga, condenado a 11 anos de prisão. Ele foi o único preso nas manifestações de junho de 2013. E mães que perderam os filhos para a violência policial pedem justiça. O Panorama volta já.